estarmos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Eu estou muito feliz, eu queria muito estar aqui nesta manhã. Não foi fácil. Eu saí às 3h30 da manhã, lá da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fui a Porto Alegre, 300 quilômetros, peguei o voo até São José dos Pinhais e cheguei ainda a tempo de cultuar com os irmãos. Eu queria estar nesse culto. Temos muitos obreiros, muitos pastores que poderiam pregar, poderiam trazer a palavra, mas eu desejava estar aqui nesta manhã, então estamos aqui. Glórias a Deus por isso. E é muito bom vê-los, é muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos na presença do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor. Quero ler em 2 textos. Um deles está no Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus, no capítulo 25, verso 6. E o segundo texto que vou ler está em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Primeiramente, Mateus 25, 6. Que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. O segundo texto está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Que diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? Podeis assentar. Imaginem a seguinte cena. Sons de sirenes ecoando pelas cidades. Manchetes frenéticas, anunciando conflitos globais. Eu só vou pedir um favor, que a foto lá na entrada da igreja fique para depois do culto, por favor. Está muito barulho lá na portaria. O pastor chegou chato, né? Obrigado, muito obrigado. Imaginem então essa cena. Ambulâncias para todos os lados, sirenes ecoando, manchetes frenéticas anunciando conflitos, nações mobilizando exércitos, famílias fugindo para abrigos. Essa é a situação que os nossos irmãos em Israel estão vivendo. Essa é a realidade dos nossos irmãos em Israel no dia de hoje. E eu estava refletindo sobre isso e escrevendo agora durante o voo algo para lembrar com os amados irmãos nesta manhã. Mas eu também consigo imaginar de um outro lado anjos preparando uma grande mesa. Seres celestiais preparando um grande casamento. Anjos cantando e preparando-se
para um grande encontro. E eu vim no voo imaginando esse contraste. E é esse contraste que a minha alma me comunica estar acontecendo hoje. Hoje. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo enxergar outra coisa. Quando eu olho para os sinais bíblicos, eu não consigo enxergar outra coisa. O texto que nós acabamos de ler, em Mateus 25, 6, diz assim: à meia-noite ouviu-se um clamor. E quando a gente olha para esse termo clamor, no original, kraugegegonen, dá a ideia de um grito súbito e penetrante. Nos passa a ideia de toques de trombetas, de alarmes de cidades. Essa é a ideia. E o John Stott, inclusive, nos diz que esse meia-noite das parábolas é exatamente a indicação de um tempo crítico. Um tempo de crise, um tempo de julgamento, um tempo de dor, um tempo de angústia. Esse clamor da meia-noite nos faz lembrar de um alerta, de um convite à atenção, de um convite à proteção, de um convite ao abrigo, de um convite a prestar atenção, de um convite a entender o que está acontecendo. E quando eu olho para o que está acontecendo no mundo hoje, parece que me passa exatamente essa ideia. Guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre Israel e Irã, guerra entre Estados Unidos e Irã, guerra contra o Boko Haram na África, guerra contra as Farc na Colômbia, guerra contra o narcotráfico no Brasil, guerra de facções. E a mim me parece ouvir esse clamor. A mim me parece enxergar essa meia-noite. Diante desse cenário crítico que vejo no mundo hoje, eu não consigo ficar com a minha alma calma. Eu não consigo ficar ileso ao que está acontecendo. Eu não consigo ficar insensível à realidade que nos cerca. Eu não consigo deixar de ser convidado a uma reflexão profunda sobre aquilo que a Bíblia nos adverte. O tempo todo a Bíblia está nos advertindo sobre isso. À meia-noite, o clamor, as guerras, os rumores de guerra, as pestes, os terremotos,
as crises, as dificuldades, as angústias, as dores, as necessidades de migrações. Temos aqui nossos amados, que pelas condições imigraram, e outros que daqui pelas condições imigram também. Eu não consigo ficar isento, eu não consigo ficar calmo, eu não consigo deixar de olhar para a Bíblia e questionar: Senhor, que hora nós estamos vivendo? Que momento que nós estamos vivendo? E eu vinha pensando, será que isso, Senhor, está só no meu coração? Ou será que a tua igreja também está atenta a isso? Será que o teu povo está atento a isso? E então eu comecei a pensar que em Apocalipse 19:7 está escrito: a noiva já se aprontou. E esse texto de Apocalipse está falando exatamente da igreja. Na ligação desses dois textos nós temos uma noiva que aguarda o noivo, e à meia-noite ouve-se um clamor, um alarido. E fazendo a transposição para os nossos dias, me parece a igreja como noiva aguardando a volta de Cristo. E a meia-noite chegando e o alarido acontecendo. Abrimos os jornais, escuto alaridos. Ligo a TV, escuto alaridos. Ligo o rádio, escuto alaridos. Olho para a realidade da vida e escuto alaridos. Olho para o que está acontecendo no nosso país, escuto alaridos. Até mesmo em balões caindo e matando famílias, eu ouço alaridos. E a pergunta é: a noiva está pronta? Estamos atentos? Estamos prontos? Na parábola do texto que nós lemos, havia 10 virgens e 10 estavam atentas, ou pelo menos preparadas, esperando o noivo. Mas o tempo foi passando. E todas elas adormeceram. E me parece no texto que não há problema no adormecer. Porque o adormecer é só um símbolo da humanidade daquelas virgens. A nossa humanidade sempre estará presente. E as derivações, as dificuldades e os problemas da nossa humanidade sempre estarão presentes. Mas à meia-noite, quando o clamor se faz ouvir, aparece uma diferença. Todas eram humanas, todas tiveram cansaço, todas tiveram sono, todas tosquenejaram. Mas quando o clamor surge, quando a meia-noite se dá, 5
ainda tinham azeite para manterem as suas lâmpadas acesas. E 5 não tinham mais azeite, não tinham mais depósito, não tinham mais crédito. 5 conseguiram reacender as suas candeias e entrar na festa com o noivo. Mas 5 não tinham mais combustível para acender as suas candeias. Óleo, combustível, símbolo de unção, símbolo de graça. João Calvino, nas suas Institutas, escreveu: a igreja é chamada a estar preparada, não pelas próprias forças, não pelos próprios méritos, mas pela graça que a capacita a responder ao chamado do noivo. A igreja pode passar por suas humanidades, e vai passar, mas não pode abrir mão da graça, não pode abrir mão da unção, não pode abrir mão do depósito espiritual. Ela pode viver a sua humanidade, mas ela não pode estar espiritualmente despreparada. Nós podemos viver as nossas humanidades, e todos nós as temos. Altos, baixos, angústias, alegrias e tristezas, ânimos e desânimos, impulso e falta de forças. Somos humanos. Somos humanos. As virgens todas eram humanas. Viviam os problemas da sua humanidade. Mas em 5 delas, não lhes faltava o azeite. E o Senhor me trazia nessa madrugada e nessa manhã, pensando sobre isso. Como está, Carlos Eduardo, o teu depósito de graça? Como está, Carlos Eduardo, o teu depósito de unção? Eduardo, você é humano, mas não pode te faltar a graça. Você é humano, mas não pode lhe faltar o poder do céu. Você é humano, mas não pode lhe faltar a presença do Espírito Santo. Você é humano, mas não pode lhe faltar o depósito espiritual. Você é humano, Eduardo, mas não pode lhe faltar o azeite celestial. Sabe por quê, Eduardo? Porque a noiva está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela não é daqui. Aqui é só um lugar para ela estar aguardando o noivo. A igreja está nessa terra, está nesse mundo, mas ela não pode perder a dimensão de que ela não é desse mundo. Ela não pode perder a dimensão de que ela precisa estar preparada para a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso. Não basta irmos vivendo a nossa vida dia a dia, enfrentando os problemas da nossa humanidade. Não, não. Nós temos que lembrar que nós não somos só isso. Não fomos chamados só para isso. Não existimos somente para isso. A igreja não existe somente para isso.
Nós não tocamos somente para fazer música. Nós não cantamos somente para fazer música. Nós não pregamos somente para proferir discursos. Nós não amamos e servimos apenas para conquistar as pessoas, para a nossa amizade, para o nosso carinho. Tudo isso é muito bom e é importante, mas não é só isso. Não é só isso. Não basta fazermos tudo de melhor e tudo lindo. Não é só isso. Não basta buscarmos excelências humanas. Não é só isso. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. E eu olho para o mundo e eu vejo que a meia-noite está aí. Eu olho para os acontecimentos e parece-me ouvir o grito, o clamor, o alarido. Me parece ouvir o brado: o noivo está chegando. Jesus está voltando. O dia do Senhor se aproxima. Eu pareço ouvir isso no meu ouvido, no meu coração, na minha alma, quando eu vejo cada notícia. E a Bíblia me confirma. Em Mateus 24:6 diz: quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerra. As guerras e os rumores de guerra não são o fim, mas são o alarido de que o noivo está chegando. São o alerta, são as sirenes ressoando. Eu lia nessa manhã, Chesterton disse: esses sinais não são o fim, mas são a certeza. As guerras não encerram a existência do mundo, mas são a certeza de que Jesus Cristo está voltando. As pestes não são o fim do mundo, mas afirmam com toda certeza de que Jesus está voltando. Não são o fim da história, as crises que nós vivemos, mas são a certeza do alarido: Jesus está voltando. O noivo aguarda com ansiedade o buscar da noiva, e o que se espera é que a noiva aguarde com ansiedade o retorno do noivo. Há uma aliança de noivado entre o noivo e a noiva. Esta aliança é lembrada todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, porque foi isso que o Senhor Jesus disse: este cálice, este símbolo do sangue derramado, este símbolo da carne rasgada, este cálice é a nova aliança. Há uma aliança, há um pacto, há um compromisso. E deveria haver uma espera, e deveria haver um preparo. Isso não pode ser perdido de vista. Eu, como pastor, não posso deixar de pregar, não posso deixar de lembrar. E na parábola das virgens, as prudentes
ainda tinham condição de manter a sua lâmpada acesa. E o questionamento de Deus para mim nessa manhã e para a igreja do Senhor nessa manhã é: como está a nossa lâmpada? Porque é gostoso estar aqui. Eu almejava estar aqui. Eu fiz todo o esforço para estar aqui. É bom estar aqui. É gostoso cultuar, é gostoso adorar, é gostoso estar em comunhão, estar entre irmãos. Eu almejava vê-los, eu almejava abraçá-los, e isso é maravilhoso. Mas eu não posso perder de vista que há um momento ainda mais precioso. Há um momento ainda mais maravilhoso. Há um encontro ainda mais glorioso. Muito superior a esse momento de comunhão que nós temos aqui. Porque esse momento de comunhão que nós temos aqui, nós vivemos de saudade. Ao meio-dia termina o nosso culto, nós vamos para a nossa casa e vamos para uma semana de muitos trabalhos e de muitas lutas. E vivemos de saudade de quando é que vai ter culto de novo, quando é que a gente vai estar junto de novo, quando é que eu vou abraçá-los de novo, quando é que eu vou vê-los de novo. Como é bom poder ter essa saudade. Mas há um momento glorioso onde essa saudade não será mais necessária, onde nós estaremos para sempre juntos, e não somente juntos entre nós, mas juntos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Cristo, o noivo esperado da igreja, aquele que deu sua vida e seu sangue para nos remir, para nos purificar, para nos abençoar, para nos abraçar, para nos comprar para si mesmo. E eu não posso perder isso de vista. Porque será muito triste para as virgens imprudentes. Será muito doloroso. Doloroso aqui já, para quem não for arrebatado. Sim. Se já é doloroso o que nós vivemos hoje, com governantes maus, sem pudor, sem moral, sem coração humanitário, exploradores corruptos. Se já é doloroso vermos essas coisas, essas barbaridades, isso já nos fere, já nos machuca. Mas para quem ficar no arrebatamento, será muito pior, porque estará à mercê do falso profeta, estará à mercê do anticristo, estará à mercê do poder pessoal dos demônios. E de tempos em tempos, nós líderes e pastores precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Quando o alarido se faz ouvir, quando a meia-noite se faz apresentar, a pergunta que nós temos que fazer sempre é se nós temos azeite. Se nós temos ainda unção. Se nós ainda temos a capacidade de manter a nossa lâmpada acesa. Se a nossa vida espiritual ainda está bem. Se temos confessado as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados
diante do Senhor e pedido perdão. Se temos tido uma vida de amar e servir de verdade. Se temos tido uma vida de devocional diante do Senhor. Se temos feito cumprir a orientação do próprio Cristo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Lá de vez em quando faz isso, entra no teu quarto, fecha a porta. E fala com o teu pai. Em secreto. Porque é isso que aumenta o nosso depósito de azeite. Lá de vez em quando, questione-se as tuas máximas, as tuas razões. E remodele. Se eu estiver pregando aqui, e o meu coração não estiver confirmando de que eu estou fazendo para Deus, eu não preciso parar de pregar, mas eu preciso converter o meu coração. Se eu estiver fazendo algo, e de repente no meu coração eu não sinto que estou fazendo para Deus, eu estou cumprindo um ritual, eu estou fazendo uma agenda, eu não preciso parar de fazer, mas eu preciso me questionar e converter o meu coração. Eu preciso retomar a minha vida devocional. Eu preciso retomar a minha vida de fé. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso voltar à oração. Eu preciso praticar o jejum. Eu preciso servir ao Senhor de verdade. Porque é isso que alimenta de graça a nossa vida. É isso que nos prepara para esse encontro. E eu dizia que aqueles que não forem nesse encontro, já sofrerão aqui, nas mãos do anticristo. E muito mais na eternidade. Oxalá nós fazemos orações pedindo que o Senhor nos dê experiências espirituais gostosas de serem vividas. Isso é bom. Eu também faço. Mas tem horas que eu penso, se não seria bom também às vezes Deus nos fazer viver experiências que nos assustassem. Que tal sonharmos com o fogo do inferno? Que tal termos uma visão sobre o lago de fogo? Que tal enxergarmos o clamor das almas perdidas? Ninguém quer nem sonhar, nem pensar, nem ter uma visão. Imagine viver. Mas é essa a realidade. Não tem outra. Ou temos graça, ou não alcançamos a graça. Ou entramos nas bodas do Cordeiro, ou perdemos tudo. Ou temos uma visão que vai além desse período curto que vivemos aqui, ou perdemos a eternidade. Pastor, que mensagem é essa? Eu vim aqui nessa manhã pensando que o Senhor ia me trazer uma mensagem de alegria, de Deus é amor. Sim, mas tudo isso que eu estou falando só existe porque Deus é amor. Esta
mensagem só existe porque Deus é amor. Nós só estamos aqui nessa manhã porque Deus é amor. Deus nos faz trazer a este lugar para nos alertar e ao mesmo tempo nos dizer: você não precisa viver isso, você não precisa passar por isso, porque eu, o Senhor Jesus, já entreguei a minha vida e o meu sangue para perdoar os teus pecados, mudar a tua história e te garantir a vida eterna. Você não precisa viver isso. À meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo. Eu acho linda a visão de João em Apocalipse 19:11. Eu vi o céu aberto. E eu vi o noivo vindo com poder e grande glória. Wright diz: o reino de Deus não vem com tanques ou mísseis, mas com justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ó igreja, minha alma se afligiu essa madrugada. Minha alma se afligiu essa madrugada, porque as imagens que me viam, as imagens que me vinham eram daquelas almas que estão se perdendo. Aquelas pessoas que subiram naquele balão estavam se divertindo, estavam sorrindo, estavam felizes, estavam curtindo a vida. Quem sabe curtindo o melhor momento das suas histórias. E em poucos segundos tiveram um encontro com a eternidade. Triste de ver corpos despencando do céu carbonizados. Em poucos segundos. Oxalá o som do alarido espiritual fosse mais alto para nós do que o som das sirenes. Oxalá o som espiritual do anúncio da vinda de Cristo fosse mais alto do que o som dos mísseis que explodiram no Irã. Oxalá o som do grito espiritual dizendo: Jesus está voltando, fosse mais alto na nossa alma do que qualquer outra notícia que nós pudéssemos ouvir. Oxalá o grito, o alarido, dizendo Jesus Cristo está voltando, fosse mais alto do que o grito e o clamor dos nossos afazeres odiernos de cada dia. Oxalá o grito espiritual de Cristo está voltando fosse mais alto do que o grito da nossa agenda. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Jonathan Edwards disse: as bodas do Cordeiro são o momento que a igreja verá a glória de Cristo sem véu e seu coração
se derreterá em amor eterno. A preparação é um ato de amor pela volta do Senhor Jesus. E o quanto estamos preparados, porque a mensagem de Deus nessa manhã é essa. Eu não fiz todas essas horas para chegar aqui, para entregar outra coisa. A mensagem de Deus para esse dia, para nós, é essa. O quanto nós estamos preparados. Apocalipse 22, 17, eu finalizo. E a palavra está dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, venha. O mundo espiritual está dizendo, vem. Ele vem. Ele está voltando. E oxalá a noiva diga, pode vir. Pode vir. Oxalá a nossa oração nessa manhã possa ser, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Convido-vos a estarmos em pé, por favor. Isso é o que eu recebi do Senhor hoje. Não é uma daquelas mensagens mais gostosas de ouvir, mas é das mais necessárias. E não somente por um impulso espiritual que o Senhor me traz nessa manhã, mas por um dever pastoral. Eu preciso perguntar: estamos prontos? Estamos prontos? De verdade? Eu quero orar nessa manhã com a igreja do Senhor. E se você ouviu Deus falando contigo nessa manhã, e você acredita que tem alguma coisa que precisa ser melhorada, no teu devocional, na tua oração, na tua vida de comunhão, no depósito de graça de Deus na tua vida, eu quero orar por você. Essa manhã é uma manhã para a gente entregar a vida para Jesus de novo. Essa manhã é uma manhã para a gente entregar a vida para Jesus de novo. E eu quero orar por você. Eu quero que você saia do teu lugar corajosamente e venha aqui à frente do altar dizendo: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Aguardo o dia que
Senhor. forte que o sol. Deposite a tua vida, a tua história na presença do Senhor nesta manhã. E ver descer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro. O Espírito está falando com a igreja nesta manhã. Sofrer, ouça aquilo que o Espírito está falando com você. É dia de despertar. Com meu Salvador. É dia de consertar. Sempre a dor. É dia de transformar. É dia de modificar a nossa história. Senhor Jesus, adore o Senhor. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, verei me encantar. Aleluia! Tua presença, em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Presença pra sempre estar. Aguardo o dia em
o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Adore, exalte e glorifique o nome daquele que vem muito em breve para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.